Bom, pessoal, né, no último vídeo a gente encontrou o A2 e A3, ou pelo menos eu disse como encontrar, né, resolvendo este sistema aqui. E agora vamos calcular as probabilidades de reflexão e de transmissão da onda ou da partícula de um lado para outro do poço. Então eu tenho aqui uma onda chegando com uma função A1 e AIKX, né? E aí ela pode ser refletida para um A2 e a menos IKX, ou transmitida com um A3 e a IKX. A gente acabou de encontrar o A2 e o A3, né? Então eu posso agora determinar uma probabilidade, ou um índice, ou um coeficiente de reflexão e de tunelamento ou transmissão, que é o quê? É o módulo ao quadrado de A2 sobre o módulo ao quadrado de A1, né? Por quê? Lembre-se, se a função de onda é A1 e a IKX, a função de onda é isso aqui, né? A incidente. Qual é a densidade de probabilidade? É o módulo ao quadrado, que vai me dar o quê? Módulo de A1 ao quadrado, né? Porque quando você multiplica π por π estrela, a exponencial complexa vai dar 1. O produto de duas exponenciais complexas, uma sendo conjugado da outra, dá 1. Então sobra aqui só o A1 ao quadrado, né? Agora, a parcela da função aqui do lado... Perdão. A parcela da função aqui do lado esquerdo que reflete tem uma amplitude A2. Então, o módulo ao quadrado dá A2 ao quadrado, né? Como aqui, ó. Esta é a probabilidade de reflexão. Tá? Módulo ao quadrado de A2, que é a parte refletida, sobre o módulo ao quadrado de A1, que é a parte incidente, né? Refletida sobre incidente é esse índice de reflexão, probabilidade de reflexão, coeficiente de reflexão, etc. Bom, aqui a gente tem o A2, né? A partir dessa expressão, você calcula o módulo ao quadrado. Repare que aparece um i aqui, ó. Tudo aqui é real, tá? K é lambda, aqui é lambda, como eu já disse, né? Lambda, todo mundo é real, o azinho, mas tem um i aqui, então você tem que achar o complexo conjugado, multiplicar pelo próprio A2, simplificar no máximo que você conseguir, você vai chegar nisso aqui, ó. Este é o coeficiente de reflexão. E o de tunelamento? Bom, tunelamento a gente tinha uma onda incidente, que era o A1 e a IKX, né? E ela passava pela barreira, parte era refletida, a gente já viu, e uma parte vai ser tunelada com uma amplitude aqui A3. Então, da mesma maneira, né, o módulo ao quadrado de A3 sobre o módulo ao quadrado de A1 nos dá o coeficiente de tunelamento ou de transmissão. Aqui você tem o A3, acha o módulo ao quadrado dele, divide pelo módulo ao quadrado de A1, você vai achar esta expressão aqui para o coeficiente de tunelamento. São expressões complicadas, matematicamente, né? Mas eu espero que tenha ficado claro o significado físico das duas. Repare o seguinte, ó, pegue o R, some com T, faça as contas aqui, você vai ver que é 1, né? Então, a onda incidente, quando chega na barreira, pode ser refletida ou transmitida. Parte, né? Tem uma probabilidade de refletir, outra de transmitir. Daqui a pouco eu vou mostrar uma animação disso para vocês, tá? Então aí talvez fique mais visual e fácil de entender. Tá bom, gente? Bom, só para achar uma expressão aqui, quem quiser se aventurar, para uma expressão onde você mostra que o coeficiente de tunelamento depende apenas da energia, né? Ó. Porque aqui aparece o K e o lambda, mas K e lambda dependem da energia. Então você substitui K e lambda pelas expressões respectivas em função da energia, simplifica bastante. Você vai encontrar esta expressão aqui para o coeficiente de transmissão. E aí fica fácil de você fazer um gráfico, por exemplo, né? Você põe aqui a energia da sua partícula e bota aqui nesse eixo o coeficiente de transmissão. Então aí você vê, né, para diversos valores de altura de poço e de largura de poço, qual é a probabilidade de tunelamento dessa sua partícula, né? Porque você tem uma partícula interagindo com um poço de altura V0 e largura 2A.
e ela tem uma energia aqui que é menor que V0. Tem uma partícula aqui de massa m, né? Com uma energia E menor que V0. Tá? As contas que a gente fez aqui valem para a energia menor que V0. Aí você faz, seja qual for a energia, você faz um gráfico da probabilidade de tunelamento, do coeficiente de tunelamento. Né? Ela depende também, depende também da altura do poço, né? E da largura do poço, aqui o 2A, né? Então, para diferentes poços, você vai ter diferentes gráficos, né? Então, esse exercício 35 serve para você testar aí várias opções e ver o que acontece, né? Por exemplo, quando A igual a 1 e o V0 igual a 1, a gente está adotando aqui unidades em que o H cortado igual a M igual a 1 para simplificar as contas, né? Não precisar ficar fazendo contas com H cortado igual a 10 a menos 34, né? A massa de um elétron, por exemplo, 10 a menos 31, alguma coisa, quilogramas, né? Para não aparecerem esses números muito pequenos, adote aqui unidades em que o H cortado é igual a uma unidade de H cortado, a massa é uma unidade de massa. E aí, nestas unidades, adote o V0 como 1, o A como 1, faça um gráfico de T em função de E. Depois faça um em que o A igual a 1, V0 igual a 2, A igual a 2, V0 igual a 1. Ou seja, variando a largura e a altura relativa do poço, né? E veja o que acontece com a probabilidade de tunelamento. Tá? E aí tem mais alguns exercícios para vocês fazerem. Tá bom, pessoal? Inclusive alguns exercícios em que, por exemplo, aqui, né, em que a energia é igualzinha a V0 ou que a energia é maior que V0. Estas expressões aqui que a gente viu até aqui valem para a energia menor que V0. Essa aqui é a solução. Depois você pode fazer a conta para a energia igual a V0 e para a energia maior que V0. Aqui estão as respostas, fiquem à vontade para resolver. E aí, portanto, você pode fazer um gráfico completo, né? Porque aqui neste caso, dava só para fazer o gráfico, né, de T em função da energia para a energia menor que V0. Então você só obteria nessa região aqui, para a energia menor que V0. E depois, você teria que achar as outras expressões, para E igual a V0 e E maior que V0. Tá? Isso vai ser interessante, principalmente quando a gente perceber que existem valores de energia em que a barreira é transparente, como diz aqui o exercício 38. Né? Quando a barreira é transparente? Quando T é igual a 1, né? Quando a probabilidade de tunelamento é 1. Bom, quando T é igual a 1, não reflete nada. A partícula atravessa o poço sem nem enxergar nada. O poço é transparente para essa partícula. Mas ela tem que ter uma energia específica, bem determinada. Então é o que vocês vão fazer aqui no exercício 38. Tá? Tá feito aqui de forma gráfica para todo mundo. Eu já fiz esse gráfico e ele está indicado aqui, ó, tá? Para vários casos, né, ó, de poços, ou melhor dizendo, barreiras de potencial, para diferentes barreiras, né? Um em que eu tenho um poço mais largo, né? Outro em que eu tenho uma barreira mais alta, né? Esse primeiro caso aqui seria o padrão, né? O A igual a 1 e o V igual a 1. Então aqui é 1, aqui seria a largura 2, né? A largura é sempre 2A. Aqui eu tenho um poço mais largo, né? A mesma altura, 1, só que o poço é 2 vezes mais largo. E nesse último caso aqui, bom, isso aqui é este caso. Neste último caso é um poço que tem a largura igual ao original, né? Só que ele é mais alto. A altura é 2 vezes maior dessa barreira, né? Eu acho que eu estou falando poço, mas é barreira, né? Que eu quero dizer. Aqui a altura é 2. Para diferentes casos, né? Poço mais largo, poço mais fino, poço mais alto, poço mais baixo. E aí vocês percebem que para algumas energias, ó, por exemplo, neste caso aqui vermelho, né? O poço é transparente. O poço não. A barreira é transparente. A partícula atravessa ali, ele sem refletir nada, né? Parece que não interage com a barreira. No caso preto, também tem alguns casos, né? Apesar de ser menos, né? No caso azul também. No caso azul tem um caso aqui, e depois pode ser que tivesse mais alguns mais para frente. O caso preto tem um aqui, que coincide com o caso vermelho, bem próximo pelo menos.
tem outro chegando aqui, deve ter mais depois, talvez. Tá? Então existem algumas combinações de V0 A e energia, né? Em que o poço fica transparente, ou que a barreira, melhor dizendo, fica transparente a esta partícula, né? Com a energia E. Tá bom, gente? Ok, na sequência a gente vai falar do poço de potencial, tá? Poço finito. Então, até daqui a pouco, valeu, gente.